Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Para o nosso caso inicial, melhor dizendo, já trabalhamos, a gente está vindo na sequência de aula. A gente já falou sobre os chamados casos especiais, sobre os casos proibidos, e agora a gente vai falar sobre os casos de próclise. Próclise, isso aí mesmo. Os casos de próclise são os maiores, vamos dizer, os que têm maior extensão, maior quantidade de regras do que casos de mesóclise ou casos de ênclise. Os casos de próclise, eles são mais numerosos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar sempre, diante de qualquer situação, pensando em colocação pronominal, primeira coisa que você tem que analisar são os casos de próclise. Verificar se, por acaso, você tem alguma regra de próclise em alguma dessas situações com as quais você se depara. Não tem próclise? Aí nós podemos partir para mesóclise ou para ênclise. Mas a gente sai, o ponto de partida é entender os casos de próclise, combinado? Bom, existe uma mnemônica para todos os nossos casos de próclise. Essa mnemônica, deixa eu abrir para você. Qual é a nossa mnemônica aí colocada? Eu vou colocar ela aqui no cantinho, deixa eu ver se vai caber, né, gente? Ela é assim, ó, nasg, ride, oi. Isso. Estes aqui são os nossos casos de próclise. Deixa eu colocar aqui para você. Vou pegar um azulzinho para colocar cada um dos nossos casos de próclise. Por exemplo, aqui, ó, negativa. São só palavras, tá? Negativa. Advérbio curto. Subordinativa. Ai, que esse gerúndio ficou feio, peraí. Gerúndio. Mais em. Aí eu vou ter. Aqui a gente vai. Tá vendo que tem uma separaçãozinha aqui, né, gente? Ó. Deixa eu colocar em outra corzinha. A gente tem aqui uma separaçãozinha básica entre esses elementinhos aqui. Porque são alguns grupos, tá? Então, volta lá. Nananã. Relativo. Indefinido. Demonstrativos. Já vou explicar. Muita calma nessa hora, beleza? Aí eu tenho a frase optativa, interrogativa, exclamativa. Tá? Então, ó, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu abrir aqui para você. O que a gente vai ter aqui? Todos os nossos casos de próclise. Então, eu tenho, ó, palavra negativa, advérbio curto, conjunção subordinativa, gerúndio mais em, que é aquele em mais gerúndio, na verdade. Mas aí não ia ficar bom aqui para a mnemônica. Aquele R e D são todos os pronomes. Pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo. E aquele O e E ali no final são orações. Optativa, interrogativa e exclamativa. Então, eu tenho nasg, ride, oi. Eu separei por esses conjuntos. Grupos que não tem nada a ver, o nasg, o ride, que são os pronomes, e o oi, que são as orações. Beleza? Então, esses aqui são todos os nossos casos de próclise. E eu vou começar, lógico, pelo primeiro aqui, a nossa palavra negativa. A palavra negativa é o quê? Atrativa. Todas essas aqui são, né? Mas é só para a gente entender. A palavra negativa, ela é atrativa. O que eu posso ter como palavra negativa? Vamos pegar aqui. Não, jamais, nunca,
São palavras negativas. Então, eu tenho que pensar, a negativa atrai o pronome para perto dela. Deixa eu abrir aqui, porque eu fiquei num cantinho na tela. Palavra negativa vai fazer o quê? Vai atrair para perto dela. Meu Deus, trava-língua. Essa palavra negativa é a palavra de sentido negativo, tá? Por exemplo, João. João não me contou a verdade, nem se preocupou comigo. João não me contou a verdade, nem se preocupou comigo. Veja só o que nós temos aqui, ó. Me, colocado antes do verbo, posição de próclise. Quem eu tenho aqui, ó, palavra atrativa é a minha palavra negativa. Se, pronome oblíquo, colocado antes do verbo, posição de próclise. Por qual razão? Porque eu tenho aqui, ó, deixa eu fazer igual eu fiz em cima. Porque eu tenho aqui, ó, uma palavra negativa, de sentido negativo, né? Então, esse nem é de não se preocupou. João não me contou a verdade, não se preocupou comigo. Percebeu que é essa informação que eu tenho ali? Então, eu tenho duas vezes aí a palavra negativa e tá atraindo o pronome para antes do verbo. Então, esse me e esse se estão colocados antes do verbo porque eu tenho essa palavra atrativa ali que, ó, puxa para perto dele, combinado? Primeiro caso ali, ó, da nossa palavra negativa. Vamos para o nosso segundo caso, abrindo aí para você, ó. Deixa eu ver se tá em vermelho, tá. Segundo caso é o nosso caso do ag, que é o nosso advérbio curto. Advérbio curto. Opa, peraí, deixa eu tirar esse advérbio curto. Sorá, por que você coloca curto? Porque se for advérbio longo com mais de 3 elementos, ó, se for advérbio longo com mais de 3 elementos, a vírgula é obrigatória. Se aparece a vírgula, aí eu já não posso colocar mais em próclise, né? Antes do verbo ali, não posso. Então, é advérbio curto. Curto não quer dizer pequeno, tá? Tô dizendo que ele é formado por no máximo 3 elementos. Porque eu posso ter um advérbio longo. Quer ver um advérbio longo, assim, ó? Que as pessoas vão falar, não, esse daí não atrai. Inconstitucionalissimamente. Esse advérbio é de que categoria, professora? É um advérbio curto, acredite. Por quê? Porque ele é formado por uma palavra. A ideia aqui de ser longo ou ser curto é a quantidade de palavras e não a extensão da palavra em si, ok? Então, o nosso advérbio curto também será a nossa palavra atrativa. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas situações. Abrir aqui parênteses para colocar alguns advérbios curtos. Por exemplo, já, agora, só para você entender. Também, sempre, mais, pronto. Vamos pegar um exemplo aqui específico. João sempre se preocupou com os filhos. Olha lá. João sempre se preocupou com os filhos. Então, eu tenho aqui, ó. Vou pegar o roxo. O meu pronome colocado em posição de próclise antes do verbo, em decorrência do quê, ó? Da presença do meu sempre. O meu sempre, que é o meu advérbio curto, tá? Ó, volta aqui comigo, eu quero te dizer uma coisa importante que depois eu vou retomar, tá? Que depois eu vou retomar. Existe um grupo aqui, ó, deixa eu pegar aqui de amarelo, pegar um marca-texto. Existe um grupo aqui que é um grupo de atração forte, depois eu vou retomar isso com você, tá? Ó, essa galera aqui... Essa galera aqui é uma atração forte. Essa outra galera aí de baixo, vamos pegar a cor mais leve aqui, assim, outra cor. Essa outra aqui de baixo, ó,
é uma atração fraca, tá? Então, você vai entender já já, quando eu chegar lá no finalmente, tá? Por enquanto, a gente está falando dessa atração que é forte. Então, o advérbio curto, atração forte. Palavra negativa, ela é atrativa porque é atração forte, beleza? Agora, caneta. Vamos lá para a nossa próxima situação. Nosso terceiro caso, nós temos a nossa conjunção subordinativa. A conjunção subordinativa sempre irá atrair. Vamos pegar aqui tinta. Exemplo: se, caso, embora, e por aí vai. Vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um caso bem difícil. Se preparar antes, conseguirá a vaga. Olha só o que temos aqui. Ai, mas ficou para baixo, se conseguirá a vaga. Tá bom, né? Tá bom. Se preparar antes, conseguirá a vaga. Eu sei que você tá me olhando, já não vou nem olhar para você. Você tá me olhando do tipo... CC. É verdade isso aí, Sora? CC. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Por qual razão? Ó, vamos pegar aqui a caneta, vou pegar outra cor de caneta. O que eu vou ter aqui? Esse C aqui no meio, quem ele é, gente? Pronome oblíquo, ok. Preparar é o meu verbo. Beleza, tá colocado antes do verbo, posição de próclise. Por qual razão? Porque eu tenho ali um C. Quem é este C aqui, gente? Este C não é pronome. Este C é a nossa conjunção, que traz aquela ideia de condição. É uma conjunção o quê? Condicional. Então, é uma conjunção condicional. Se preparar antes, ou seja, caso se prepare antes, essa é a ideia. Só que, se eu coloco um caso, ia ficar muito fácil aqui, né? Concorda? Você ia olhar e falar, já entendi. Não, então a ideia é o CC. Isso é para que você veja que eu posso ter, sim, dois elementos que foneticamente são iguais, graficamente são iguais, mas que fazem parte de outra estrutura gramatical, de outra classe de palavra, melhor dizendo. Eu tenho um que é conjunção e outro que é pronome. Abre aí para você, ó. Enxergou aí? Viu? Viu? Ó, se preparar antes, conseguirá a vaga, beleza? Veja só que aqui é possível a coexistência de um C do lado de outro C, nesta situação. Ah, professora, mas vou fazer isso na minha redação? Não. Sua redação, não. Isso aqui é só para que você veja que a banca pode fazer uma pegadinha desse tipo. Aí coloca um CC de um do lado do outro e o cara fala, não, tá errado isso daí. Não, gramaticalmente tá certo e não tem. Eu teria que colocar esse tipo de estrutura aqui. Combinado? Beleza, terceiro caso. Vamos para o nosso próximo caso. Abra nossa tela aí, Brasil. Caneta vermelha. Vamos para o nosso caso número 4, que é o caso do gerúndio mais a preposição em, né? Na verdade, é o gerúndio e o em. Só que eu só vou mudar a ordem aqui para você. Não vai ter exemplo? Não, porque a gente só vai ter uma estrutura, que é essa daqui, ó. Em se tratando de aula, ele é bom. Em se tratando de aula, ele é bom. Então, o que eu vou ter aqui? Olha lá. Se tratando aqui, ó, gerúndio, tá vendo? Aqui eu tenho gerúndio.
E aqui eu tenho o meu em preposição. Então, eu tenho aqui um caso de próclise por causa do quê? Por causa da ocorrência de um em seguido de um gerúndio, em se tratando, em se fazendo, em se falando, em se argumentando, em se gesticulando, em se estudando, seja o que for. Sempre que for em gerúndio depois, a gente ali no meio vai ter esse nosso pronome oblíquo, esse se, tá? Então, é sempre caso de próclise. Não dá para ser, mas é gerúndio, posso colocar depois. Com essa estrutura aqui, não pode, beleza? Só pode colocar dessa forma. Vai lá, quinta regra. Abre aqui para você. Pega a caneta vermelha. Regra número 5, a gente falou do gerúndio. A próxima é, vamos entrar no nosso pronome relativo. Pronome relativo. Pronome relativo eu não preciso nem dizer, né, gente? Ó, o que, o qual, o cujo, o onde, e vai. Pronome relativo. Tá. Vou destacar aqui para você uma informação, tá? Uma informação. Cadê? Marca texto. Tá aqui, ó. Tá vendo? Palavra que. A palavra que não importa onde ela esteja, quem ela seja, se ela é pronome relativo, se ela é conjunção, pouco importa. A palavra que, ela sempre é atrativa para o pronome, tá? Sempre é atrativa. Então, mas ela ali é pronome relativo, não importa. Mas ela ali ela é conjunção integrante, não importa. Mas ali ela é conjunção subordinativa, não importa. A palavra que sempre será atrativa, não importa a classe gramatical dela, tá? Isso tem que ficar bem claro quando a gente tem a nossa palavra que. Beleza. Vamos pensar aqui, pegar uma estrutura. Caneta. Opa, caneta. Já tá na preta. Tá, preta. Vamos pegar aqui um exemplo. A mulher de cuja filha me lembro estava ali. Melhor estar aqui, né? Porque estou no presente. A mulher de cuja filha me lembro está aqui. Então, vamos lá. Pega o azul. Cadê? O me tá aqui. O pronome tá aqui, certo? O lembro tá aqui. Tá em posição de próclise. Só pode estar em posição de próclise se tiver uma palavra atrativa. Cadê a minha palavra atrativa? Cuja. Tá aqui. Professora, mas tem a palavra filha ali no meio. E o Kiko? E o Kiko, eu te pergunto. Lembra? Volta lá. A gente tá falando de uma atração de qual categoria? Tipo Mega Blaster Power Ranger branco. A gente tá falando, ó, volta pra cá, ó. Opa, ó, olha aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Tudo isso que tá de amarelo. Tudo isso é atração forte. Lembra que eu falei pra você? Palavra negativa, advérbio curto, todas essas marcadinhas aqui de amarelo, até ó, o nasg, até o que é o nosso pronome relativo, até aqui, até o R, é uma atração forte, que não importa. Mas está distante. Mas eu amo tanto essa pessoa, mas ela está distante, não importa. O nosso amor vence barreiras, vence distância. Por quê? Porque é o caso de atração forte, de próclise, é por isso. Então, ele vence qualquer elemento que esteja ali, porque a atração é forte. Ok, vai lá. A gente vai ter uma atração ao pronome relativo. Então, tá ali, abre para você enxergar. Então, tá ali, ó. Tá ali, do ladinho, tá vendo? Professora, mas tem filha, como eu falei, filha, esquece que ela tá ali, a atração é forte, ultrapassa até a filha,
que tá ali. Beleza? Ok? Ok? Então, aqui a atração forte, caso de próclise. Vamos continuar. Caso 6. Nosso sexto caso, caso 6. Quando nós temos um pronome de qual tipo? Indefinido. Pronome indefinido. Aqui a nossa atração já não é uma atração forte, é uma atração fraca, mas se tiver ali do lado, né? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de pronome indefinido. Tudo ou nada. Pronome indefinido. Ninguém. Alguém. Pronome indefinido, certo? Agora, como é que vai ficar a nossa atração? Vou ficar com essa caneta preta mesmo. Por exemplo, nada me contenta. Eita, que pessoa do mal, né? Nada me contenta. Ô, pessoa numa bad que tá essa daqui. Cadê? Roxo. Nada. Tá vendo? Ó, tá aqui, ó. O nada. É o pronome indefinido. Portanto, ó, onde fica aqui o meu pronome? Antes do verbo. Posição de próclise. Nada me contenta, tá? Nada me contenta. Tudo me contenta. Pouco me contenta. Poderia ser qualquer um, né? Ninguém me contenta. Alguém me contenta. Coisas desse tipo. Então, já sabe, pronome indefinido. Mas é uma atração que a gente chama de atração fraca. Se eu tiver, eu vou mostrar para vocês uns exemplos daqui a pouquinho. Se eu tiver palavras ali no meio afastando esse meu pronome indefinido do meu verbo ali, do meu pronome, a minha atração vai se enfraquecendo, vai enfraquecendo. Quando você vê, não precisa mais deixar em próclise, é caso facultativo. Vou mostrar já já. Vai lá, nossa nossa próxima situação, abre aqui, situação 7, mas é a segunda, né, no caso daquelas que são de atração forte, quando nós temos o nosso pronome demonstrativo. Ô, que tá saindo. Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Quem que nós temos? Pega a caneta aí. Opa, não pegou a caneta. Pegue a caneta. Por exemplo, pronome demonstrativo isto, aquele, isto, aquele, aquela, aquilo, aqueles, e por aí vai, né, gente? E por aí vai. Vamos pegar a atração fraca, já se lembre. Aquilo me impressionou. Aquilo me impressionou. Tá subindo a serra aí a minha frase, mas tá tudo bem. Aquilo me impressionou. Então, ó, pega aqui um roxo. Verbo, pronome oblíquo, sendo atraído pelo pronome demonstrativo. Sendo atraído pelo pronome demonstrativo ali, ok? Caso de atração fraca, atração forte, qual é o caso aqui? Como eu falei, como o nosso pronome está colocado ali do lado do verbo, o nosso pronome oblíquo ele é atraído. Mas se houver um distanciamento, a atração vai diminuindo, a atração vai ficando fraca, tá? Então, eu já vou mostrar para você essas situações. E vamos para o caso das orações, né? Como eu falei também. Pega aí. Qual é o caso das orações? Vamos pegar primeiro a nossa frase, tipo de oração. A oração optativa. Qual que é o número, gente? Eu acho que é o 8, né? É a chamada oração optativa. Essa oração, ela vai trazer para a gente uma ideia de desejo, de algo que se busca, algo que se queira. Ideia de desejo. Por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa que as mães falam muito. Que Deus
te ilumine. Não é elimine, que Deus te elimine. Não, não. Que Deus te ilumine, né? Então eu tenho aqui, ó, um desejo, um pedido, sei lá, uma vontade. Então volta lá. Ó, ilumine é o meu verbo e o meu te é colocado antes dele. Perceba que aqui eu não tenho, tá? Nenhuma palavra atrativa, é simplesmente a ideia da oração, combinado? A ideia da oração. Que Deus te ilumine, é um desejo, é uma vontade, é algo que vem assim do coração da pessoa, né? Que Deus te ilumine. Oração optativa, mas também é de atração o quê? Atração fraca. Vai lá, 9. Calma que a gente já está acabando, brasileiros deste meu Brasil. 9, situação 9. Quando nós temos a chamada oração, aquela oração é interrogativa, né? Que eu falei. Interrogativa. Uma oração interrogativa. Como assim? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. A nossa oração interrogativa, ou frase interrogativa. O menino se manifestou sobre a proposta. O menino se manifestou sobre a proposta? Então, aí eu tenho o quê? Ó, pega lá. Verbo, pronome. Como eu sei que que tem que ficar dessa forma, professora? Ó, frase interrogativa, tá? Tem ali a nossa perguntinha, a nossa frase interrogativa, oração interrogativa. E por fim, para a gente encerrar essa parte das próclises todas, é a nossa oração exclamativa. Tá junto aqui, tá? Nossa frase ou oração exclamativa. Exemplo, ó, vamos colocar um clássico. Jesus te ama, olha só, que clássico da nossa língua. Então, o que eu vou ter aqui? Verbo e o pronome antes do verbo. Por quê? Frase exclamativa, olha aqui, a presença do ponto de exclamação. Percebeu? A presencinha aí desse ponto de exclamação. Então, é justamente ele que vem me dizer que a frase é exclamativa, professora? Exatamente ele, tá? Ó, volta aqui, pra gente agora encerrar. Ó, o que eu vou ter aqui, ó? Lembra? Todas essas aqui são fracas, perdão, são fortes. Essas aqui é que são fracas. Vamos retomar lá no finalzinho. Vamos pegar aqui, ó, casos fortes e fracos. Como é que a gente vai ter, ó? Então, o nosso nasg mais R nesta situação são os casos Ai, calma, que ficou ruim. A nossa atração para este caso é uma atração forte. Agora, o id, oi, que é o que sobrou, né? É a minha atração, chamada atração fraca. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui do pronome sobre os fracos, né? Vamos pegar o indefinido, ó, com esse meu pronome indefinido. Indefinido. Como é que ele vai ficar? Por exemplo, ai, que horrível essa letra, Brasil. Peraí. Vamos pegar indefinido. Como é que ele vai ficar, o nosso indefinido? Por exemplo, todas as causas me interessam. Todas as causas me interessam.
Então, eu tenho aqui o me e o interessam. Eu posso colocar desta posição? Posso, porque eu tenho todas aqui. Mas eu também poderia colocar interessam-me, tá? Por quê? Porque esse distanciamento aqui, ele vai causar essa possibilidade. Ou ainda, vamos pegar aqui nossa próxima situação, quando nós temos o demonstrativo. Como é que pode ficar com o nosso demonstrativo? Por exemplo, aquela demissão me prejudicou. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, o me colocado antes do verbo. Mas eu tenho aquela aqui, mas eu já tenho uma palavra aqui no meio. A atração não é forte para suportar uma palavra, só se estiver do lado. Então, eu posso ter aqui, ó, prejudicou-me. Tá? E no caso das orações? No caso das orações, aqui, ó, terceiro caso, precisam estar longe dos pontos. Longe dos pontos. Por exemplo, vamos pegar aqui uma perguntinha. Ou melhor, deixa eu pensar. Uma perguntinha. Melhor. A população se preocupou com a situação dos menores encontrados ali. Tá vendo? Olha só o distanciamento que eu tenho. Eu tenho aqui o meu pronome colocado antes do verbo. Mas olha aqui a minha pergunta, como ela está longe. Então, eu poderia ter a população preocupou-se. Tá? Por quê? Porque eu tenho esse distanciamento aqui da pontuação. Eu só deixo perto só deixo em próclise quando tá ali do ladinho. Só quando tá ali do ladinho. Caso contrário, a gente tem essa separação. Então, ó, para esse pronome indefinido, para esse demonstrativo e para essas três orações dessa categoria, quanto maior for esse distanciamento da pontuação nessas três últimas categorias, eu posso ter caso facultativo, tá? Então, todos esses aqui são casos facultativos. Quando ocorre um distanciamento, quando eu tenho mais palavras ali no meio, devido a atração não ser uma atração forte, é possível que eu tenha as duas situações. Quando eu tenho próclise, está respeitando a regra atrativa da próclise. Quando eu não tenho próclise, é porque o distanciamento tornou a atração fraca, tá? Agora, para as opções NASG-R, que são aquelas da negativa, do advérbio curto, que vai até o pronome relativo, aquilo ali sempre é atração forte. Não importa se eu tenha 2 km de distância, aquilo é atração forte, vai ter sempre a posição de próclise, ok? Não acabou. Agora a gente vai dar uma olhada em casos de mesóclise, ênclise e ainda falar sobre locução verbal, que é sim, tá achando que eu ia esquecer da locução verbal? Ou nada. Já vai aqui na sequência, combinado? Por enquanto ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!